E aí, tudo bem com você? Vamos então para mais uma aula de geografia dentro da parte de geografia física e meio ambiente sobre recursos naturais. Esse é um assunto bem importante. Os assuntos da área ambiental costumam ser cobrados no Enem e também é muito importante para a gente entender o nosso sistema de produção e consumo, né? E como a gente se relaciona com ele. Então, se inscreve aí no canal, não esquece, e vamos lá aprender sobre recursos naturais. Para começarmos, primeiro precisamos entender a relação do homem com a natureza. Então, até o século XVI, a visão instituída por Aristóteles predominava, na qual a natureza era vista como algo animado e vivo, onde as espécies procuravam realizar seus fins naturais. A natureza era vista como algo divino devido à visão teocentrista da época. Com a transição para o mundo moderno, a partir do final do século XVII, que é marcado pela Revolução Científica Moderna, é desenvolvido o humanismo, onde o homem passa a ser visto como o centro do mundo. A ideia da natureza torna-se estática e mecânica, podendo ser estudada e dominada pelo homem, formando assim a visão antropocêntrica. Com a Revolução Industrial no século XVIII, essa ideia de dominação da natureza se consolida ainda mais. O sistema fabril mecanizado substitui o trabalho manual e artesanal por máquinas operadas, aumentando a produção em larga escala e, com isso, utilizando quantidades maiores de matéria-prima que são extraídas da natureza. Esse funcionamento ele nos trouxe a uma economia linear, que é a que vivemos hoje em dia, ou seja, que retira os recursos da natureza. Estes passam por um processo de fabricação, são utilizados e, por fim, são dispostos em aterros sanitários. Vamos então entender, depois desse breve histórico, a definição de recursos naturais. Então, recursos naturais é a denominação aplicada a todas as matérias-primas, tanto aquelas renováveis como as não renováveis, obtidas diretamente da natureza e aproveitáveis pelo homem. Ou seja, a visão antropocêntrica, ela encontra-se na definição de recursos naturais, então, já que traz esse sentido de utilidade para o ser humano, sendo quaisquer elementos da natureza que possam ser úteis para o homem, deixando de ser apenas algo da natureza e tornando-se um recurso financeiro. Se você olhar em volta de onde estiver estudando, irá encontrar muitos recursos naturais, seja na sua sala de estudos, na sua escola, na sua biblioteca, aonde você estiver, dê uma olhada à sua volta. Pode ter mesas feitas de madeira, sua mochila pode ser de tecidos naturais que vêm de plantações como o algodão, ou pode ser feita de tecidos sintéticos com fibras de derivados do petróleo. Tudo o que a gente utiliza, de alguma forma, vem da natureza, é transformado e torna-se um recurso financeiro, um produto, algo que você paga por ele. Os recursos naturais, eles podem ser classificados de acordo com a sua natureza, sendo os recursos minerais, os recursos biológicos, e aí engloba os recursos agropecuários, florestais e marinhos, os recursos hídricos e os recursos energéticos. E também eles podem ser classificados em renováveis e não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que têm potencial para durar por tempo indeterminado, sem reduzir a oferta disponível por serem substituídos pela natureza. Ou seja, o seu tempo de reposição, o tempo que ele retorna para a natureza, é maior do que a sua retirada. A água, as florestas, o vento e os solos são exemplos de recursos renováveis. Então, por exemplo, a utilização do sol para a geração de energia. A luz solar, ela está aí disponível, A gente não precisa extrair ela de nenhum lugar. Então, através de placas fotovoltaicas, a gente pode utilizar ela como energia. Um outro exemplo são as florestas. Se você utilizar algumas árvores para produzir um móvel, a clareira formada no meio da floresta, pela retirada das árvores que você utilizou para fazer o seu móvel, ela vai se restaurar com novas espécies depois de um determinado tempo. Mas a superexploração dos recursos naturais renováveis pode fazer com que eles passem a ser não renováveis. Então, se você desmata uma floresta inteira,
ela vai demorar muitos anos para ela se restaurar, podendo voltar ou não às suas características originais, tornando-se assim um recurso natural não renovável. Ou seja, ela não vai se renovar em tempo hábil, né? O aquífero Guarani é outro exemplo. Ao superexplorar as águas subterrâneas, está havendo um rebaixamento no nível do lençol freático. E a partir do momento que o consumo dessa água se torna maior do que o tempo de recarga do aquífero, né? Então, você consome mais água do que o tempo dessa água voltar para esse aquífero e ser armazenada, ele passa a se tornar um recurso finito e, portanto, não renovável, porque você está tirando mais água do que essa água está voltando para esse aquífero. Então, a atividade humana causa impactos diretos nos recursos renováveis, e quando esbanjamos no consumo destes sem realizar um bom manejo, eles vão se tornando escassos. Além disso, a poluição do solo, das águas, do ar, pelo lixo, pelos esgotos, pela utilização de adubos, de fertilizantes, de agrotóxicos, pela pecuária, por efluentes das indústrias que não são tratados, pelas queimadas, pela utilização irregular de madeira, pela retirada de áreas de preservação permanente, pela ocupação urbana mal planejada e uma série de outras atividades, isso pode comprometer esses recursos. Então, partindo agora para os recursos naturais não renováveis, eles são aqueles que existem em quantidades fixas na Terra, e eles só são renovados por processos biológicos, físicos e químicos que ocorrem em centenas de milhões de anos. Nós temos como esse tipo de recurso o petróleo e o carvão mineral, que foram formados a partir do processo de decomposição de matérias orgânicas por milhões de anos e acumulados em jazidas. Da mesma forma, encontram-se os recursos minerais, como o ferro, o alumínio, o ouro, a areia. Eles também encontram-se em jazidas que foram formadas há milhões de anos por processos geológicos. A nossa economia atual ainda é extremamente dependente da utilização desses recursos, seja na utilização dos combustíveis fósseis para a geração de energia, em indústrias, em veículos e para a fabricação de produtos plásticos, ou na utilização de minérios para a fabricação de bens de consumo. A grande questão é que a partir de quando essas jazidas acabarem, elas poderão ou não serem formadas novamente, e provavelmente elas não vão ser formadas em tempo para a nossa utilização, ou dos nossos filhos, ou dos netos, ou dos bisnetos, e por aí vai. Por isso, é muito importante encontrar substitutos renováveis para esses produtos, além do manejo adequado para o que não puder ser substituído. Por isso, existe a necessidade da gente passar por uma economia circular e não utilizar mais dessa economia linear que a gente tem hoje em dia. Porque a economia circular, ela propõe o reuso dos produtos, a criação de bens mais duráveis e que eles já são projetados com um design em que possa haver atualizações e reparos. E também, no final da sua vida útil, ele pode ser reciclado com uma qualidade maior e se tornar a entrada para um novo produto. Isso possibilita a retirada de menos matéria-prima da natureza e menor disposição de resíduos. E todos têm participação nesse processo, tanto consumidores quanto produtores. Na natureza, não existe o jogar fora, né? Porque a gente está dispondo na natureza, como resíduo final, algo que foi extraído dela e que pode ser reutilizado. Então, a gente precisa fazer com que a utilização desses recursos seja bem manejada e feita da melhor forma possível para nós e para o meio ambiente. E assim a gente caminha para uma visão biocêntrica, onde todas as formas de vida têm a mesma importância e onde haja relações mais justas com o meio ambiente, considerando não só ele como um lugar de utilização de recursos, mas como um lugar de existência justa e plena. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like se vocês gostaram do conteúdo, comentem aqui embaixo se ficou alguma dúvida e se vocês gostaram também. O link para receber a aula por e-mail está aqui na descrição do vídeo. Bons estudos e até a próxima aula!